No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, suspende processo contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Depoimento de suposto diretor-presidente de empresa que afiançou o contrato para aquisição de vacinas Covaxin pelo governo federal à CPI da pandemia escancara a rede de corrupção no negócio. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decide rejeitar pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias da edição desta quinta-feira, 26 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Aquele lugar comum de que a gestão Bolsonaro faz tudo no improviso, de que o presidente toca a administração federal como se comandasse sua residência no condomínio Vivendas da Barra, tem de ser de uma vez por todas abandonado no nosso país, porque o que há ali é um projeto, um planejamento criminoso, bastante organizado, tal qual uma milícia. Exemplo disso se deu no depoimento de ontem à CPI da pandemia do senhor Roberto Pereira Ramos Júnior, identificado como diretor-presidente do FIBBank Garantias S.A., empresa que teria afiançado as negociações para a aquisição pelo Ministério da Saúde de doses da vacina Covaxin, oferecidas pela empresa Precisa Medicamentos. O que se viu na comissão parlamentar de inquérito foi um espetáculo de horrores, a confissão de um esquema primário de corrupção com uma empresa de fachada presidida, na realidade, por um amigo do deputado Ricardo Barros, do Progressistas, pivô desse escândalo de desvio de verbas públicas na compra de imunizantes em meio a uma pandemia, que acabou desmascarado antes que fosse colocado em prática. Começa que o tal do FIBBank, apesar do nome, não é um banco. Como sócio da empresa estava registrado o nome de Geraldo Rodrigues Machado, morador de Alagoas. Esse senhor não conseguiu ter acesso a um seguro-desemprego porque sua assinatura foi falsificada para que fosse incluído como representante da empresa, ou seja, um laranja. Outro detalhe é que a FIB, anunciada como pequena empresa, teria um capital social no valor de, pasmem, 7 bilhões e meio de reais, lastreados por 2 imóveis, um em São Paulo e outro em Curitiba. Só a registro de comparação, esse é o valor estimado do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, residência oficial da família real britânica. O jornal Folha de São Paulo já havia denunciado no mês passado que a garantia apresentada pelo FIBBank no valor de 15 milhões de dólares para afiançar a negociação entre a Precisa e o governo federal fora apresentada fora das regras e do prazo previstos no contrato assinado em fevereiro deste ano. A suspeita dos senadores é de que o empresário Marcos Tolentino seja sócio oculto dessa fiadora da Precisa. Esse cidadão, que já foi convocado a prestar depoimento na CPI e é amigo pessoal do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, é proprietário da Rede Brasil de televisão, que tem o mesmo endereço e telefone de uma das duas acionistas do FIBBank, a MB Guaçu. Esse é um longo novelo que os parlamentares da CPI precisam desenrolar, com fraudes do início ao fim, e há muitos outros detalhes que eu não conseguirei citar aqui para vocês, pelo exíguo tempo que nós temos nesse espaço editorial,
Mas eu só quero destacar a necessidade de que esses episódios que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem desvendado não podem ficar impunes, bem como esse escândalo das rachadinhas que envolve o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, que teve seu inquérito mais uma vez suspenso por uma decisão monocrática do ministro do STJ, João Otávio de Noronha. O Brasil precisa de respostas para todos esses escândalos e nós seguiremos aqui na cobrança para que a justiça seja feita e que esse grupo miliciano que comanda o país seja defenestrado o mais rapidamente possível. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln de Abreu Pena. Lincoln de Abreu Pena, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos do Faixa Livre. Já saudoso, há muito tempo eu não tenho tido a oportunidade de estar com vocês. E o momento é muito importante falar sobre essa história recente do Brasil e a conjuntura atual. Lincoln, muito obrigado por mais uma vez o senhor conversar aqui conosco no Faixa Livre. Lincoln, essa semana é repleta de datas históricas e muito simbólicas para o nosso país, ainda mais nesse momento complicado que atravessamos. Na terça-feira, nós completamos 67 anos da morte de Getúlio Vargas. Ontem tivemos os 60 anos da renúncia de Jânio Quadros e o Dia do Soldado, agora que os militares estão no centro do debate. Eu gostaria que você comentasse primeiro, Lincoln, sobre a influência de Getúlio Vargas na formação do nosso país. O que ele representou para a classe trabalhadora, para o processo de industrialização do Brasil, valorizando as nossas estatais? Olhando para trás, o que nós podemos dizer sobre a importância histórica de Getúlio Vargas, Lincoln? Olha, eu costumo dizer que o passado entre nós não passou inteiramente, seja no sentido da presença de estruturas arcaicas, obsoletas, seja no sentido de fatos e personalidades históricas que ainda estão muito presentes quando se trata de desafios e obstáculos a serem vencidos.
Sem dúvida alguma, os anos 50 foram anos muito ricos do ponto de vista não só dos desafios que são permanentes na nossa história, mas também pela consciência da necessidade de se ter um projeto nacional desenvolvimentista, que foi algo concebido, amadurecido ao longo da Segunda Guerra Mundial e no imediato pós-guerra, tendo em vista também o arcabouço que tivemos, de certa forma, com os anos 30 e especialmente com o Estado Novo, que foi um regime que todos nós sabemos, ambíguo, porque tem aspectos profundamente negativos do ponto de vista da repressão às forças que se antagonizaram diante da ditadura implantada em 1937, mas tem o grande mérito de ter impulsionado os setores modernizantes, dando importância a uma política industrializante que possibilitou a consciência de se ter os próprios recursos nacionais aplicados a essa política desenvolvimentista. A campanha O Petróleo é Nosso, que surge logo após a Segunda Guerra Mundial, e particularmente a partir de 1948 até a criação da Petrobras, pelo decreto 3 de outubro de 1953, foi um momento muito especial, muito significativo das forças progressistas, nacionalistas, que sustentavam a bandeira da soberania nacional. Essa bandeira, ela não deixou de estar presente no segundo governo de Getúlio Vargas, que é uma figura importante na história do Brasil. Tem sempre vozes discordantes em relação à sua presença, mas é indiscutível o legado que ele proporcionou, dando inclusive oportunidade a que outros movimentos passassem a ser constituídos. Basta lembrar que logo após a criação da Petrobras, surgiu como decorrência desse movimento que galvanizou várias forças sociais e políticas brasileiras ao longo dessa trajetória da campanha, que foi uma campanha nacional, esteve presente nas principais cidades do Brasil. Foram criados movimentos como o movimento da emancipação nacional, da Liga de Emancipação Nacional, né? Assim como já na segunda metade dos anos 50, a criação na Câmara Federal, no Congresso Brasileiro, da Frente Parlamentar Nacionalista, que teve um papel muito destacado na defesa não só da conquista do petróleo, das nossas fontes energéticas, como também impulsionou todo um movimento que criou raízes e que atemorizaram, na verdade, os interesses imperialistas, a ponto do golpe de 64 ter sido articulado ao longo dos anos 50, né, por parte de interesses que passaram naturalmente a perceber o potencial brasileiro. Eu acho, portanto, que a figura de Getúlio Vargas teve um papel destacado em todo esse processo. Na prática, ele logrou unificar
as forças contra o conservadorismo, né, a ponto de se ter, enfim, uma unidade concreta entre nacionalistas, trabalhistas, socialistas, comunistas e liberais progressistas que foram, infelizmente, derrotados pelo golpe de 64. No que diz respeito à renúncia do presidente Jânio Quadros Lincoln, que na época se deu envolta em uma série de intrigas, o Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, havia denunciado no dia anterior uma suposta trama palaciana de Jânio e acusou seu ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, de tê-lo convidado a participar de um golpe de Estado. Explica aqui pra gente, por favor, Lincoln, como é que se deu aquele episódio da entrega da carta de renúncia do presidente ao Congresso e o que ele desencadeou no nosso país, por favor. Sobre a renúncia de Jânio Quadros, há também um paralelo a ser feito em relação ao suicídio de Vargas, em 54. Naquela época, e isso, de certa forma, ainda perdura na nossa história política, há sempre a expectativa de uma figura, não, de um salvador da pátria, de uma liderança capaz de conduzir, né, os destinos do país. Isso já era, de certa forma, debatido nos meios intelectuais. Eu mesmo me recordo, ainda muito jovem, participando do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, já em fins dos anos 50, em que se debatia teses como, por exemplo, a do educador Anísio Teixeira, que sustentava a ideia da necessidade de se criar uma elite, uma nova elite dominante, compromissada com os destinos do país. E, de outro lado, o filósofo Álvaro Vieira Pinto, que defendia a revolução das massas. Ambos tinham uma proposta alternativa ao que se passava no plano político. Enquanto que no plano político se tentava identificar lideranças isoladas capazes de conduzir os destinos do país, tanto Anísio como Vieira Pinto imaginavam forças sociais representativas, cada qual de um determinado universo da sociedade brasileira, em condições de conduzir um processo de transformação. Aliás, a ideia de revolução era constantemente usada naquele período que antecedeu ao golpe de 64. Às vésperas do golpe se falava muito em golpe, né? Como se fala hoje em dia, às vésperas aí dessa parada de 7 de setembro, que nós certamente iremos comentar mais adiante. Mas o que eu quero dizer é que Jânio foi uma tentativa das forças conservadoras de eleger alguém, um condottiere, que pudesse levar adiante um projeto que interessava a esses setores mais reacionários. Só que não se deram conta que Jânio tinha uma personalidade própria, muito original, e que tinha uma vocação ditatorial. Quer dizer, a renúncia, ou a falsa renúncia de Jânio, já que ele teria usado esse expediente baseado no que ocorrera com Nasser no Egito, no início dos anos 50, quando ele ameaçou renunciar e em seguida teve uma reação instantânea
dos setores populares que foram às ruas impedir que ele se afastasse da chefia do Estado egípcio, Jânio imaginou que isso pudesse se repetir aqui no Brasil. Claro que tanto ele como Getúlio usaram duas expressões que ficaram muito marcadas na memória política brasileira. Quando Getúlio fala em sua carta testamento das forças ocultas, mas todas elas muito bem identificadas no teor desse documento, e Jânio vai falar em forças terríveis, ambos identificam a presença de interesses externos ou daqueles interesses nacionais ou internos que estavam inteiramente filiados a esses projetos que, na verdade, foram concebidos externamente. Então, acabou que essa tentativa de Jânio se frustrou, porque imediatamente a carta chega ao Congresso, é lida e, fato consumado, ele não teve ou não contou com o respaldo popular. Como eu já citei anteriormente, Lincoln, os militares representam um extrato muito importante do bolsonarismo, e na atualidade, nesse Dia do Soldado, eu acho que se torna ainda mais importante nós tratarmos desse tema aqui no programa. Como é que você tem observado a atuação das Forças Armadas do nosso país com esse apoio ao bolsonarismo, Lincoln? Bom, com relação aos militares, eu tenho uma tese que não é tão aceita pelos historiadores, de modo geral, que é o seguinte: eu acho que essa república é a república dos militares. Quando eles participam do golpe de implantação da república, a chamada proclamação da república, que foi um golpe, mas foi um golpe progressista, como diria alguns cientistas políticos, como Antônio Gramsci, por exemplo, que se referia ao cesarismo regressivo e ao cesarismo progressista. Quer dizer, você tem golpes que podem desencadear mudanças progressistas, avançadas, significativas, e aqueles, e o termo golpe está mais associado a esse segundo caso, aqueles golpes que são regressistas, quer dizer, que são retrógrados, que são, na verdade, visando a manutenção das estruturas vigentes, portanto, atendendo aos interesses das classes dominantes. A República não foi isso, a República foi um golpe progressista, né? Embora ela não alcançasse plenamente não tivesse, na verdade, a sua adesão plena a uma sociedade ainda muito limitada do ponto de vista da informação, da educação e tudo mais. O fato é que os militares, ao assumirem esse protagonismo com a proclamação da República, eles se sentiram um pouco responsáveis e detentores do curso dos acontecimentos, não é? E basta ver, fazendo um rápido painel desses 100 e tantos anos de República, que eles estiveram presentes em todos os grandes movimentos, em todas as crises, em todas as situações de mudanças governamentais mais tensas que o país conheceu, não é? E sem falar dos vários presidentes de origem militar, ou que foram, de certa maneira, representativos dos interesses militares. Então, é evidente que, no momento atual, essa presença
ostensiva dos militares em cargos públicos chama atenção, porque mesmo na ditadura militar e empresarial de 64, até pelo menos a edição da Constituição de 88, se nós pegarmos todo esse período, nós não tivemos uma presença tão ostensiva assim, dos militares em postos representativos do Poder Executivo, né? Eu tenho a impressão que aquela absolvição do então jovem oficial Jair Messias Bolsonaro no Tribunal Superior Militar, quando ele tinha sido condenado por uma junta de coronéis que não poderiam inocentá-lo em face da indisciplina adotada ainda como oficial do Exército Nacional. A partir desse instante, ele que sempre foi desde vereador e depois deputado federal, um defensor intransigente dos militares, das demandas militares, inclusive sustentando todas as barbaridades e os crimes perpetrados pelo regime militar, ele passou a ser ou bem ou mal, um representante dos militares, né? Embora haja controvérsias quanto a a absoluta liderança ou unanimidade que ele vem a ter nos meios militares, né? O fato é que isso constrange permanentemente os valores civilizatórios, a democracia, né? E nós estamos vivendo um momento tenso, porque nós estamos diante de um personagem que é imprevisível, embora tenha o respaldo de setores importantes da sociedade. Então não se pode minimizar a importância de uma figura que hoje está inteiramente confinada ao seu reduto mais ortodoxo, mais sectário, mas que constitui objetivamente um perigo. Agora, Lincoln, o Brasil parece se afundar a cada dia em um poço profundo, mas que o presidente Jair Bolsonaro faz questão sempre de cavar mais um pouco. Os retrocessos civilizatórios aos quais estamos submetidos sob a gestão do ex-capitão se misturam a esses anseios golpistas do bolsonarismo, o que provoca um cenário de total imprevisibilidade e instabilidade institucional. A gota d'água foi esse pedido de impeachment absolutamente sem cabimento pelo Jair Bolsonaro do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rechaçado por entidades, políticos e representantes de toda a sociedade civil. Qual é a análise que você faz dessas últimas ações promovidas pelo presidente da República e por sua horda, Lincoln? Esse personagem, Jair Bolsonaro, ele adota uma política de confronto permanente. Não tendo projeto, seu projeto é exatamente o de desmonte das conquistas alcançadas e consagradas pela Constituição de 88, ele visa o eterno retorno ao período em que os militares associados ao capital e aos interesses financeiros internacionais dominaram e impediram o curso natural das reformas de base que haviam sido cogitadas, constituídas e inicialmente implantadas pelo governo João Goulart. Ali foi uma encruzilhada importante e toda hora eu me refiro ao golpe de 64, porque não tem a menor dúvida que ali se gestou toda essa realidade que hoje nós estamos diante dela, vivendo, enfim, momentos de muitas dores em todos os sentidos, agravada agora mais recentemente com a pandemia, e que
coloca o Brasil numa posição muito estranha, porque ele, que tinha uma política externa independente e reconhecida pela sua competência, pela tradição que a política externa vinha se conduzindo ao longo da sua história, da história brasileira, e no cenário internacional sempre respeitado as posições brasileiras, hoje se encontra completamente diluída toda essas conquistas que foram alcançadas por gerações anteriores. Então, é uma figura deletéria, uma figura, como já disse, perigosa, porque a imprevisibilidade hoje está presente no cenário político brasileiro. Essa imprevisibilidade coloca em xeque várias coisas, desde do setor financeiro, que acaba, né, criando dificuldade para os pequenos investidores, até a própria estrutura democrática brasileira, que tem resistido no limite das suas forças, mas que nada se pode garantir quando nós temos militares ainda como verdadeiros fiéis da balança de toda a crise brasileira. Assim foi, repito, com a proclamação, assim foi com as crises da Primeira República, assim foi com o período da Segunda e Terceira República, e assim tem sido a partir do golpe de 64, quando eles chegam, inclusive, a negociar a transição, e nessa negociação conseguem, inclusive, incluir artigos da Constituição, como o artigo 142, que faculta, eventualmente, consultado as instituições da República, uma eventual intervenção militar, não é? Que eu, pessoalmente, ainda não acredito, embora a cada dia que passe, essa minha crença comece a ser, no mínimo, questionada, dada a fragilidade ainda das forças democráticas para impedir concretamente o avanço dessa política de confronto e conflito permanentes. Ainda que o Jair Bolsonaro esteja com sua popularidade em queda livre, Lincoln, se sustentando no cargo com essas benesses que ele oferece aos parlamentares do Centrão para evitar que um processo de impeachment seja levado à frente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, houve alguns desentendimentos do chefe do Executivo com o Congresso. Além desse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que irritou os senadores, houve aquela insistência dele pelo voto impresso, tema que os parlamentares abominam. Ele também vetou aquela verba absurda que os congressistas destinaram para o fundo eleitoral, na casa dos 5,7 bilhões de reais. Essa relação do Bolsonaro com deputados e senadores tem se deteriorado de fato, na sua opinião, Lincoln? Há um risco colocado para o ex-capitão? Bom, o risco que o Bolsonaro corre com essa abertura para o Centrão e, naturalmente, o fato dele passar a ficar dependente desse grupo, do qual ele participou como deputado federal, ele sempre foi um membro desse bloco, que na verdade vem desde a época da Constituinte, que negociou com as principais lideranças da Constituinte alguns interesses e vantagens que foram, de certa maneira, acolhidas, porque uma Assembleia Nacional Constituinte ela precisa ser minimamente equilibrada do ponto de vista de interesses que são múltiplos, são plurais. Mas esse Centrão ele vem cada vez mais associado à corrupção, não é? O que
destrói todo o discurso anticorrupção que os seus adeptos, tendo ele à frente, evidentemente, acabaram por apresentar como credencial para a sua candidatura, né, sob a alegação de que todos os demais políticos, sejam da esquerda ou não, fazem parte de uma velha política, como se ele não fosse subproduto dessa mesma política. Então eu tenho a impressão que ele está apostando de forma muito acelerada, visando a continuidade do seu governo numa eventual reeleição, que a cada dia parece mais difícil de ser concretizada, daí o questionamento da urna eletrônica, a tentativa de criar não só impasses, mas também toda uma expectativa de crise política mais aguda, que possa levar a uma guerra civil, e isso tem sido objeto atualmente de uma discussão que deveria ter sido travada há mais tempo no Congresso Nacional. Nesse momento, realmente, o Parlamento, o Poder Legislativo, não tem uma presença muito destacada nessa crise que nós estamos vivendo, né? Os principais atores têm sido o Poder Executivo, na figura especialmente do Bolsonaro, e o Poder Judiciário, permanentemente objeto de questionamento, de contestação, de agressões que naturalmente excitam a malta bolsonarista, que é representativa do ponto de vista de todo um contingente inteiramente alucinado e certamente comprometido com qualquer aventura que possa vir a criar dificuldade para a manutenção das nossas instituições democráticas. Nós falamos de militares, Lincoln, e estamos às vésperas de um 7 de setembro que tem tudo para ser um dos mais imprevisíveis da história do país, com todas essas ameaças que estão colocadas pelos apoiadores do presidente, de que vão cercar Brasília, invadir o Supremo, o Congresso Nacional. E não há uma só voz das Forças Armadas para rebater essas declarações de atentado à nossa democracia, Lincoln, o que deixa no ar uma nuvem de instabilidade. Você acredita que essa turma vai mesmo ser capaz de tomar o poder no país à força no dia da independência? Os militares seriam coniventes a isso? Olha, anotem bem, esse dia 7 de setembro vai ser uma data marcante no seguinte sentido: ou bem todo projeto dessa política de confronto acaba numa situação caricata em que nada vai acontecer, porque as instituições democráticas do Estado brasileiro, incluindo aí as próprias Forças Armadas, irão intimidar os agitadores bolsonaristas. Então será uma manifestação que certamente será bastante significativa, isso eu não tenho a menor dúvida. A Avenida Paulista, que já foi reservada pelos bolsonaristas, terá uma multidão relativa, mas que irá manifestar naturalmente todas aquelas bandeiras que têm sido agitadas pelos fanáticos bolsonaristas. Mas nada que pudesse vir, penso eu, a criar uma espécie de início de um processo de tomada do poder por parte do bolsonarismo. Quer dizer, isso é uma possibilidade, é um cenário
que eu estou descrevendo. O outro cenário será a volúpia maior desse grupo, a certa timidez dos setores defensores do Estado e da sociedade diante de eventuais invasões de prédios públicos, criação de conflitos e, portanto, arruaças, como se dizia no passado. Essas arruaças podem alimentar todo um tipo de comportamento que venha a facilitar a intervenção das Forças Armadas, seja para o bem, seja para o mal, já que uma situação de descontrole das polícias militares, boa parte delas, como se sabe, engajadas numa espécie de movimento miliciano alternativo às próprias Forças Armadas, pode criar uma situação, um cenário, esse segundo cenário, acho eu pouco provável, não é? Diante de todas as tratativas que vêm sendo feitas agora mesmo, hoje, quando nós estamos gravando esse depoimento, eu estou sabendo que há interesses do Poder Legislativo finalmente acordado para a questão de ter um encontro formal com a chefia das Forças Armadas, certamente para garantir o cumprimento do seu dever como instituição de Estado e não de governo. Então, acho eu muito pouco provável que esse segundo cenário de maior agressão, de maior arruaças e de atentado às instituições representativas, seja dos governos estaduais, seja do Poder Judiciário ou até mesmo do próprio Poder Legislativo, venha a acontecer. Mas, como dizia a minha avó, todo cuidado é pouco. Temos que ter aquela cautela, mas ao mesmo tempo aquela capacidade de resistir a toda e qualquer tentativa golpista, por mais caricata que ela possa vir a ser. E a nossa esquerda, Lincoln, tema recorrente aqui nas nossas entrevistas. Dá para observar alguma reação do campo progressista em meio a todo esse caos, crise econômica, ameaça à democracia, perda de direitos? Falta organização, falta uma liderança que assuma pautas efetivamente progressistas do nosso país, Lincoln? Anderson, as nossas esquerdas, elas sofreram o grande golpe de 64. Volto eu a falar do golpe de 64 porque é um momento importante na história contemporânea brasileira. As esquerdas que estavam até então em ascensão, com todas as velhas e permanentes divergências entre as diversas forças que a compõem, sofreram um pesado golpe em vários sentidos, sobretudo no que diz respeito à dimensão ideológica. Quer dizer, o velho fantasma do comunismo ainda assusta as classes médias e parte importante, inclusive, das próprias camadas populares. Isso sem falar da dificuldade de reconstrução dos partidos de esquerda. Alguns chegaram até a ganhar uma notoriedade, uma capacidade de mobilização bastante significativa. Eu estou me referindo, sobretudo, ao Partido dos Trabalhadores. O PT, quando foi criado, ele surge ou ressurge, né, daquelas cinzas da derrota de 64, via um movimento sindical bastante decisivo, comprometido com as principais demandas da classe trabalhadora, mas não logrou ações que pudessem garantir uma maior credibilidade junto a outros setores da sociedade, né? Teve participação em dois momentos de dois
governos do próprio partido. O governo Lula em seus dois mandatos, e no governo Dilma com um mandato e meio. E, infelizmente, por forças de um presidencialismo de coalizão, dessa necessidade de ter apoio congressual, teve que fazer as concessões e as composições que tiram, sem dúvida alguma, parte da capacidade de fazer avançar bandeiras que estão no seu programa e que estão na própria consciência e tradição das forças de esquerdas ao longo da história. Quer dizer, avançamos pouco. A direita, e sobretudo agora mais recentemente a extrema-direita, conseguiu ocupar boa parte dos espaços, sobretudo agora com as novas redes sociais. Elas controlam com muito mais eficácia, eficiência, esse meio que consegue, enfim, difundir, irradiar a ideologia que hoje, infelizmente, ainda está comandando não só o governo, mas boa parte da opinião pública em nosso país. Lincoln de Abreu Pena, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero lhe desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês no Faixa Livre, que é um programa importante que a gente mantenha vivo para esclarecimento, para a reflexão dos problemas nacionais e internacionais. Um abraço, portanto, a todos que acompanham o Faixa Livre. Conversamos aqui com o professor de História aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln de Abreu Pena. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Anderson. Obrigado novamente pelo convite de estar aqui participando do programa Faixa Livre. Eduardo, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Eduardo, o bolsonarismo no nosso país vem em um viés de baixa nos últimos tempos. Eu acho que ninguém discorda disso. A popularidade do ex-capitão recua a cada nova pesquisa divulgada, ainda que se mantenha acima daquele patamar de 20% de aprovação. O nosso judiciário tem atuado no sentido de desmontar aquela estrutura financeira que mantém essa verdadeira milícia que produz e dispara fake news e discursos de ódio para manter a militância mobilizada. E isso tem atingido diretamente o ex-capitão, que tenta produzir fatos políticos. Talvez o mais recente tenha sido esse pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse esvaziamento da estratégia bolsonarista, Eduardo, por tudo isso que nós colocamos, traz riscos ao presidente da República, na sua opinião? Que tipo de efeito essa redução do alcance do Jair Bolsonaro, se é que você também observa desta forma, pode provocar a ele? Vamos lá, Anderson. Tempos difíceis, aumento de tensão. Você trouxe um ponto, essa primeira questão que você trouxe, eu acho importante. Sim, é inegável a queda de popularidade do Bolsonaro, tá? Sem dúvida nenhuma. Basta olhar as últimas pesquisas eleitorais, tanto como a aprovação do governo. Mas eu queria alertar aqui, o Bolsonaro, no meio disso tudo, da pandemia, de uma desaceleração econômica, de aumento da vulnerabilidade social para um conjunto enorme da população, o Bolsonaro continua num patamar acima de 20%, tá? E é evidente que, como se alertou, o judiciário tem feito algumas mudanças no que diz respeito à questão do financiamento dos sites bolsonaristas, mas eu queria alertar isso novamente, Bolsonaro permanece com mais de 20%
e a minha percepção é que o Bolsonaro ainda é um candidato viável, sobretudo no primeiro turno. Acho muito difícil o Bolsonaro cair muito abaixo de 20% e inviabilizar, inclusive, uma candidatura no primeiro turno. Acho que isso não... A minha interpretação sobre isso é que isso não vai acontecer, porque há sim, né? O bolsonarismo, na minha avaliação, uma dinâmica social em curso e que ela não irá desaparecer. E aí o bolsonarismo não é a figura estrito sensu do Bolsonaro, mas um segmento da sociedade brasileira que é de extrema direita e que, na verdade, dá para saber quanto? Não, mas assim, entre 10% e 15%, que é de extrema direita, ultraconservador, e o Bolsonaro espelha exatamente e representa parte da sociedade brasileira, tá? Então acho que isso que eu acho importante. Agora, é evidente que quando o Bolsonaro vai perdendo popularidade, ele vai necessariamente criando fatos políticos para manter a sua base unificada. Acho que esse é o ponto que as pessoas têm enorme dificuldade de entender, e não é só agora. O Bolsonaro, para ter a sua base unificada, ele precisa o tempo inteiro gerar instabilidade. Na linguagem que eu gosto de utilizar, balançar o barco, né? Ou seja, a geração de instabilidade significa aglutinar forças sociais bolsonaristas na linha do Bolsonaro, que ele se apresenta como um contrário à ordem, como um antissistêmico, e parte desse segmento que o apoia acredita nessa lógica, e quanto mais o Bolsonaro radicaliza, mais mantém, né, uma unidade nesses segmentos bolsonaristas. Acho que esse é o ponto importante para a gente abrir a conversa. Eu sei que ainda vem mais perguntas aí, questões polêmicas, para a gente tentar compreender nesse momento histórico de profunda tensão, né? Tensão democrática, tensão institucional, e tudo isso, o quanto pode significar ou não uma possível tentativa de golpe do Bolsonaro no futuro próximo, tá? Mas a gente vai voltar nesses pontos aí um pouco mais para frente. E essas recentes bolas divididas que ele tem tido com o Congresso, Eduardo, como, por exemplo, nessa questão do voto impresso, no veto ao fundo partidário bilionário, o próprio pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, isso aí pode resultar em algum problema para o presidente? No essencial, essa turma se entende. Qual é a análise que você faz desses entreveros recentes entre Bolsonaro e os parlamentares, Eduardo? Vamos lá, Anderson. Esse ponto que você trouxe, a tensão entre Congresso e Bolsonaro, e eu realmente não acho que é essa grande tensão entre o Congresso e Bolsonaro, não, Anderson. Acho que, inclusive, se você olhar, tanto na Câmara como no Senado, as representações, inclusive, em boa medida, passam a mão na cabeça quando o Bolsonaro faz enormes críticas à própria lógica democrática, quando o Bolsonaro tensiona, quando o Bolsonaro estica a corda. Se você observar, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado tem uma posição relativamente, vamos dizer assim, não, o termo não é nem frágil, mas acho que o mais adequado é o seguinte: passa a mão na cabeça nessa discussão que o Bolsonaro o tempo inteiro afronta. O Lira, inclusive, em entrevista ontem, né, acho que foi com o Roberto Dávila na Globo News, disse que o Bolsonaro, na relação com o Congresso, é um dos presidentes mais democráticos dos últimos tempos. Então, observe o tamanho da encrenca. Eu acho que a questão do voto impresso, eu não acho que representou uma grande tensão. Na verdade, o voto impresso não passou, mas teve uma votação expressiva, o que não deu para o Bolsonaro mudar, porque teria que, acho que 304 ou 308 votos, mas foi uma votação relativamente expressiva. Acho muito difícil, aí a probabilidade acho muito baixa, a não ser que aconteça um grande evento aí não esperado, tá? Que o Bolsonaro sofrerá um impeachment pelo Congresso Nacional Brasileiro. E aqui acho importante pensar as várias dimensões do Congresso, tá? A gente tem no Congresso uma bancada que é da Frente Parlamentar da Agropecuária, com mais de 260 parlamentares.
é uma bancada que sim se preocupa às vezes com algumas falas do Bolsonaro, mas em sentido mais geral apoia o Bolsonaro, apoia o bolsonarismo. Não por acaso quem é a ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, né? Além disso, tem a bancada evangélica, que uma parte expressiva continua apoiando o Bolsonaro pela questão dos valores, né? Para eles, como se construiu tanto o Bolsonaro como parte dos evangélicos, eles estariam em uma guerra santa contra as forças do mal, e o Bolsonaro seria essa representação. Então, acho que, e além de tudo, aqui o outro ponto de convergência entre uma parte enorme do Congresso, do Bolsonaro no executivo, do governo, né, e também dos nossos setores dominantes, que é a agenda econômica liberal. Está passando uma boiada. A boiada já está passando. E o Bolsonaro, e no caso o Lira, né, é uma representação não só da sua conexão com o Bolsonaro, mas também o Lira representa hoje parte enorme dos setores dominantes brasileiros no que diz respeito à questão, tá, da agenda econômica do governo Bolsonaro Guedes. Então eu não acho, Anderson, que tem uma grande tensão assim no Congresso. Evidentemente que tem uma aproximação com o Centrão, é uma aproximação, né, funcional no sentido de transferência de recursos, mas o Centrão sim expressa dimensões, conexões ideológicas com o bolsonarismo, no que diz respeito à questão dos valores, no que diz respeito à questão de segmentos, por exemplo, do agronegócio, como eu acabei de comentar, que sim acredito e acho que o problema do Brasil estaria associado a muito mais a campos, a segmentos da esquerda, e é bom alertar, segmentos importantes do andar de cima sim continuam ganhando muito em termos de lucro, né? Mesmo na pandemia, e ainda continuam ganhando. E o Congresso tem que sempre lembrar, é um espaço da cena política. E por que da cena política? Porque o Congresso representa os interesses de classe da sociedade, das classes dominantes, das frações burguesas, né? Mas também com alguns segmentos dos dominados. Mas evidentemente que esse Congresso hoje representa sim, né, uma forte conexão com esse andar de cima, com esses segmentos do agronegócio, com esses segmentos do varejo, com esses segmentos dos serviços, da venda de serviços religiosos associados às bancadas evangélicas. Então não acho, Anderson, eu realmente não enxergo essa tensão tão grande do Bolsonaro com o Congresso. Eu acho que isso, inclusive, é muito mais reforçado por uma vontade de muitos jornalistas da grande imprensa do que realmente o que eu observo, por exemplo, na relação entre o presidente do Senado, Bolsonaro, o presidente do Congresso, da Câmara e o Bolsonaro. É evidente que em alguns momentos, quando o Bolsonaro aumenta o tom, né, puxa a corda mais, eles fazem determinados discursos, mas se você olhar, não sobem o tom contra o Bolsonaro. Isso é, na minha perspectiva, aqui é muito mais uma leitura viesada de parte da grande imprensa do que hoje, por exemplo, o Congresso apoiaria o impeachment do Bolsonaro. Como a recondução do Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República se encaixa em toda essa história, Eduardo? Você acredita que o PGR terá uma postura mais republicana, digamos assim, nesse novo mandato, deixando de lado aquela proteção que ele vinha fazendo ao Jair Bolsonaro? Anderson, e o que representa essa recondução do Aras? Anderson, acho que a recondução do Aras é uma peça, vamos dizer assim, relativamente menor nesse processo. E eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, o Aras não vai mudar das posições que ele tem adotado no último mandato. O Aras ainda sonha em ser ministro do STF. Todo mundo sabe disso. Então o Aras vai seguir o padrão que ele seguiu anteriormente. Ele vai ficar numa lógica de pouca movimentação, tá?
e ele não vai fazer grandes arroubos contra o governo Bolsonaro. Ele pode até abrir o processo, como ele abriu recentemente, mas depois alegando que não tem provas. Então, assim, não é que se esperar alguma coisa, né, do Aras. Ou seja, de onde não se espera nada, não vai sair nada. Acho que o Aras, nesse aspecto, e a própria PGR, o PGR, não tem um alinhamento importante com o governo. Isso ele deixou claro na própria sabatina de ontem. Ele falou que não é um governo da oposição, é um governo da maioria. Ou seja, deixou muito explícito na sabatina de ontem, e não há do que esperar do Aras em reação aos arroubos antidemocráticos do Bolsonaro. Não vejo nenhuma possibilidade disso. O Aras vai seguir na trajetória atual, fazendo o feijão com arroz, sem grandes modificações e com um alinhamento, como ele mesmo disse, que ele é um PGR não da oposição, mas da maioria. Ou seja, ele não é nem um PGR do Estado brasileiro, mas um PGR da maioria. Então, não há que se esperar muito do Aras não, Anderson. De onde não se espera nada é onde não vem nada mesmo. Ainda mais numa conjuntura crítica como essa. Os militares é que seguem nesse apoio com benefícios ao chefe do Executivo, Eduardo. Tivemos aquele desfile de blindados no dia da discussão do voto impresso na Câmara. Recentemente, essas ameaças sobre o 7 de setembro, não só a do cantor Sérgio Reis, que eu acho que foi a que teve maior repercussão, mas também correu pelas redes sociais um vídeo de um tal Coronel Azim convocando aqueles que ele chamou de patriotas para, no dia da independência, tomar de assalto o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, e que essa turma teria guarida das Forças Armadas. Isso preocupa de alguma forma, Eduardo? Não dá para ignorar o fato de que o Jair Bolsonaro é o comandante em chefe das Forças Armadas. Vamos lá, Anderson. Aqui você trouxe um ponto que eu acho fundamental, e a questão dos militares e a relação com o Bolsonaro. Eu acho que aqui é um ponto importante, é evidente de preocupação. Basta olhar os eventos desde o início do governo Bolsonaro, o quanto, eu queria reforçar aqui, os militares sim apoiaram o candidato Bolsonaro como tropa unida. O Vilas Boas foi fundamental nesse processo, tá? Sim, o Bolsonaro era o candidato das Forças Armadas, não só dos indivíduos que compõem as Forças Armadas, mas institucionalmente, né? As Forças Armadas operaram sim, né, no apoio ao governo Bolsonaro. Não por acaso, vários militares de várias patentes entraram no governo Bolsonaro, tá? E mais ainda, alguns acreditando que poderiam controlar o Bolsonaro, como foi o caso do general Santos Cruz. Foi o primeiro a tomar o chute na bunda do governo Bolsonaro. Porque, na verdade, uma parte desses militares achavam que iriam controlar o Bolsonaro. Outra parte não, mas aqui eu queria ressaltar uma coisa. Qual a diferença do Santos Cruz para o Bolsonaro ou para o Braga Neto? É muito mais uma diferença de forma do que de conteúdo, né? O Bolsonaro, se pudesse, faria uma revolução. Isso eu posso falar muito tranquilamente, que basta olhar os vídeos do Bolsonaro ao longo de sua trajetória, né? Uma parte desses militares acredita no marxismo cultural, uma parte desses militares acha que o problema do Brasil é a esquerda, uma parte desses militares se coadunam com uma lógica do lavajatismo. A diferença é que eles acham que teriam que fazer uma questão programada. Muito me assusta a substituição como se fosse simples assim, não, até governador de esquerda como o Flávio Dino, falando que o Mourão seria melhor do que o Bolsonaro. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de avaliação. O Mourão foi o primeiro militar dos últimos anos da ativa, ainda estava na ativa em 2017, que foi a público, numa sessão aberta na maçonaria, falando da possibilidade da intervenção militar, evocando o artigo 142, caso o judiciário não resolvesse os problemas políticos, que naquele momento implicava condenar o Lula. A gente está falando do Mourão, o vice atual do Bolsonaro, foi o primeiro, né, no período recente, ainda da ativa, falar de intervenção militar na maçonaria, né? É evidente, e hoje
o Mourão, em certa medida, tem desafetos com Bolsonaro. É evidente que quando os militares entraram na cena política e entraram sim com Bolsonaro, aumenta as tensões, aumenta os problemas, porque os militares achavam também, em uma visão muito limitada e tacanha, que o problema do Brasil era a corrupção e gestão. E eles seriam capazes de resolver o problema do Brasil, acabando com a corrupção e sendo bons gestores. Qual foi o desfecho disso tudo? O exemplo clássico disso, claro, é evidente da tragédia, né, que os militares na gestão do governo brasileiro é o ministro da Saúde, Pazuello, que entrou lá para ser bom de logística e não conseguiu nem comprar vacina, né? E gerou um caos organizacional. Ou seja, os militares, eles acreditam ainda com essa lógica que o problema maior é falta de gestão, e o Bolsonaro tensiona, em vez de resolver os problemas, como se eles fossem capazes de resolver os problemas a partir de um bom gerenciamento e com o fim da corrupção. Não por acaso, na saída do discurso de despedida do Vilas Boas em janeiro de 2019, quem ele enalteceu? O Bolsonaro, que estaria levando a sociedade brasileira para o seu curso normal, assim como o juiz Moro, o ex-juiz Moro, e o Braga Neto, atual ministro da Defesa. Então, é evidente, Anderson, aqui eu queria ressaltar isso, é preciso sim ter preocupação, tá? Mas hoje há também uma tensão dentro das Forças Armadas. Por quê? Gente que não está dentro do governo e gente que certa medida discorda. Mas isso não fica tão explícito assim, né? Mas é evidente que aumenta o descontentamento, como ocorreram descontentamentos ainda durante o período do regime militar, né? Já quando o governo entra em crise. Aqui tem a ver com quem está dentro, quem está fora, e mais ainda, e aí sim eu sei que os militares sob autoridade olham isso o tempo inteiro, a queda de popularidade da instituição Forças Armadas, que já teve lá no auge da crise em 2017 do governo Temer, com popularidade em torno de 85%, 90%, e hoje, né, caiu para 50%, ainda é alto, mas caiu para 50%. Então as disputas por cargos, as disputas por quem comanda esse processo, assim aumenta a tensão. Por isso que eu acho que nesse momento o Bolsonaro não tem, como até já teve no início do seu governo, uma aderência tão grande, né, dentro dos militares. Mas não porque esses militares se arrependeram no sentido do movimento que fizeram, mas sim acho que o Bolsonaro não é capaz de levar o projeto deles que eles acham importantes para resolver o problema do Brasil. Qual é o projeto deles? Serem bons gestores, acabar a corrupção e reduzir o papel da esquerda. Quem não entender isso, não entende a cabeça dos militares. Eles são assim há muito tempo e permanecem assim, e não tem nada a ver com desenvolvimentismo, maior intervenção estatal sobre essa discussão. Agora, é evidente, né, que a gente precisa ter uma preocupação, mas a minha leitura é que vai além do 7 de setembro, né? E por que além do 7 de setembro? Eu acho que menos 7 de setembro. Porque, na verdade, nesse momento, os militares estão no governo. Os militares estão no poder, tá? E o que a gente observa hoje é com o STF, o judiciário, sobretudo o STF, no âmbito do processo, sobre comando do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro está muito preocupado com os efeitos disso para os filhos. Se os filhos ou não podem tomar no processo uma busca e apreensão. Observe que a nossa crise, ela não é das instituições, no sentido do conflito entre os poderes. É uma crise das instituições e não entre as instituições. Não é uma crise apenas entre os poderes do STF e o Executivo, mas é mais profundo. É uma crise em que uma crise familiar, os filhos do presidente podem ser presos, gera uma crise política entre os poderes, o que mostra o quanto tem uma crise não entre poderes, no sentido da crise institucional, mas a gente tem um profundo desmanche das instituições brasileiras. Porque os conflitos entre poderes sempre existiram, na Constituição de 88, em vários momentos históricos. A gente está vivendo uma dimensão nova, que é uma crise das instituições. Se, né, um problema familiar rebate para uma crise entre poderes, né, é porque as instituições não estão funcionando. Elas
estão perdendo a capacidade de coordenar os conflitos e as tensões. Acho que esse é um ponto importante que eu queria ressaltar, Anderson. Enfim, Eduardo, se o nosso cenário político anda intrincado, a situação da nossa economia segue o mesmo panorama. Ao contrário das expectativas desses ultraliberais que comandam o governo, a recuperação econômica do país se dá a passos de tartaruga. Indústria, comércio, serviços, todo mundo ainda tentando entender o que está acontecendo. O Palácio do Planalto vem com aquela medida provisória 1045, que, sob o pretexto de renovar as medidas para flexibilizar as relações trabalhistas durante a pandemia, promovem mais um desmonte da nossa legislação, precarizando ainda mais os trabalhadores, especialmente os mais jovens, com todos os jabutis que foram incluídos no texto. Ou seja, Eduardo, o cenário é caótico e o governo, com auxílio luxuoso do Congresso Nacional, segue nessa toada de reduzir garantias sociais. Do que depende, na sua leitura, Eduardo, uma reação mais impetuosa da nossa economia? Anderson, se no campo econômico, no campo político, institucional, as coisas já estão complicadas e intricadas, no plano econômico não foge a regra. É uma situação bastante complicada, mas aqui eu queria reforçar que eu acho que é um ponto que, assim, esse governo Bolsonaro-Guedes representa, né, os interesses dos nossos setores dominantes brasileiros, que desde 2016, do golpe parlamentar, né, tem implementado a ponte para o futuro não do Brasil, mas a ponte para o futuro do capital, a ponte para o futuro dos mega empresários. Acho que isso aqui é importantíssimo não perder de vista, né? Porque, novamente, senão parece que todas as questões estão associadas ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro sim tem sua parcela de responsabilidade, o Bolsonaro sim é infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente, que é o Brasil, mas esse corpo doente está associado a uma completa desestruturação institucional que tem como pano de fundo, mas um pano central, né, a lógica da adoção da ponte para o futuro. Em certa medida, o movimento da Lava Jato, a própria crise institucional provocada por esse movimento, os setores dominantes brasileiros, aproveitando desse processo, como diria o Chico de Oliveira, com seu jeitão, eles não apenas quebraram a regra, mas eles desconstruíram a regra para levar adiante o seu projeto de forte recuperação da lucratividade, de destruição da Constituição de 88 e da eliminação das capacidades governamentais construídas desde 1930. Né? E não por acaso, um dia que o ataque central, a flexibilização das relações trabalhistas, né? A redução da capacidade do governo de gastar e de investir, né? Que implica necessariamente o quê? Aqui é o ponto fundamental. Não tem como você reagir, tirar a economia do fundo do poço, esperando expectativas empresariais, né? Os economistas neoclássicos argumentam que a questão central é expectativa, mas se não tiver demanda, não tem jeito. Por isso que os investimentos brasileiros patinam o tempo inteiro. No auge da pandemia, o consumo das famílias está baixo. Está baixo por quê? Porque as pessoas estão desempregadas. Se elas estão desempregadas, elas não têm renda. Se elas não têm renda, elas não têm como consumir. 50% da população brasileira ganhando menos do que um salário no máximo R$800. Mais 20% da população brasileira, em torno de 40 milhões de pessoas, com enorme dificuldade para conseguir comprar um botijão de gás, que já representa 8% do salário mínimo, né? O que é que isso implica? Não tem como vir pelo consumo. Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Vem pelo investimento privado? Dificilmente. Se você não tem uma retomada pelo consumo sendo puxada pelo consumo de massa, o investimento vai ficar sempre o quê? Patinando. Sempre vai ficar o quê? Cresce um pouquinho, depois desacelera. Então, pelos componentes da demanda agregada, tá? Para quem não é economista, quem são os componentes da demanda agregada? Consumo das famílias caindo, não tem como recuperar. Desemprego em alta implica a redução do consumo das famílias, né? Segundo componente, investimento. O investimento se divide entre público e privado. Por que o empresário vai investir se ele não está esperando vender mais? Logo, o investimento privado, como a gente diz entre os economistas, ele é induzido pela demanda, né? Se aumenta o consumo, aumenta a demanda, tende a aumentar o investimento.
Se esse aumento do consumo, como é que o empresário vai investir mais? Apenas por uma questão expectacional? O expectacional aí é o quanto ele espera vender mais no futuro. Se ele não conseguir vender mais, porque ele vai aumentar o tamanho da sua fábrica hoje. Isso não tem nenhum sentido econômico. Por outro lado, as exportações líquidas, que é o que o Brasil exporta menos importa, sim, tem sido positivo, até puxa a economia, mas puxa a economia onde? Regionalmente. Em termos nacionais, né, as exportações líquidas são proporcionalmente pequenas em relação ao PIB total da economia. Claro que puxa aonde? Puxa estados do centro-oeste, puxa estados da região sul do país. Ou seja, essas duas regiões, com a lógica do agronegócio, sim, né, consegue gerar um crescimento acima da média do crescimento brasileiro puxado por essas exportações. Mas isso não consegue arrastar a economia como um todo. E só sobra o que então? Como motor para a saída da recuperação econômica, os gastos do governo e, sobretudo, o investimento público. Todos eles hoje inviabilizados legalmente pelo teto dos gastos, pela regra de ouro e pelo regramento fiscal estabelecido durante o governo Temer, sobretudo. Então a economia continuará patinando. E aí você poderia me perguntar, mas Eduardo, e por que os empresários não estão reclamando disso? Porque mesmo a economia crescendo pouco, os grandes empresários, a mega burguesia, sim, tem conseguido aumentar a sua lucratividade, inclusive já conseguiu manter a lucratividade na pandemia e na saída agora desse momento, não nem dá para dizer que a gente está tendo saída da pandemia, né? Mas na redução do momento mais crítico da pandemia, sim, os lucros continuam altos e crescendo nesse primeiro semestre de 2021. Então a grande burguesia com mais lucro, né, comprando ativos baratos a preço de banana do Estado, que está sendo vendido por esse processo de privatização espúria que está sendo realizado nesse momento, eu acho que o governo Guedes hoje, o governo Bolsonaro-Guedes, no plano econômico, em boa parte, é uma caixa de transmissão dos interesses dessa burguesia brasileira, que nesse momento começa a tensionar. Por quê? Eu não lembro se eu já tinha falado isso aqui nos últimos programas, mas isso era mais do que esperado. Porque o Bolsonaro, com essa queda de popularidade, né, tende a fazer o quê? Aumentar as transferências de renda, fazer políticas de transferências sociais eleitoreiras para o ano que vem, e isso fura o teto dos gastos. E parte do mercado financeiro fica alvoroço quando isso é realizado, né? Porque isso tende a reduzir os seus ganhos, né? E nesse sentido, o Bolsonaro, para se eleger, né, se tiver de enfrentar essa burguesia, mesmo que seja por um ano, enfrentará para se eleger. Então, por isso agora que aumenta essa tensão, né, nesse momento, porque o Bolsonaro está olhando a questão eleitoral do ano que vem e parte dessa burguesia está novamente na luta por manter o teto dos gastos e para continuar com um projeto da ponte para o futuro para a grande burguesia. Uma questão que se colocou, Eduardo, e que muita gente torceu o nariz, foi essa história de Open Banking, que consiste no compartilhamento dos dados bancários dos correntistas entre as instituições financeiras. Há algo de bom que possa ser destacado desse Open Banking, Eduardo, ou é apenas mais uma maneira encontrada pelo governo para favorecer os banqueiros? Anderson, essa discussão que você está trazendo é um ponto importante, que é o quanto o Open Banking isso vai afetar, qual é o efeito disso sobre os lucros do setor financeiro, ou é maneira para o governo favorecer os banqueiros. Eu acho que essa discussão é um pouco mais profunda, tá, Anderson? O Open Bank e os novos sistemas de banco online, isso inclusive é uma abertura, uma tentativa de aumentar a concorrência no setor bancário brasileiro, em parte. Aqui é um ponto importante, não por acaso, o Guedes não é uma representação direta dos grandes banqueiros, como já tivemos outros ministros da Fazenda, né? Tanto do governo Fernando Henrique como o Palocci, né? Era um representante do mercado financeiro ainda durante o governo do PT. O Guedes sempre foi... os grandes bancos brasileiros nunca levaram muito em conta o Guedes e nem era uma ligação tão direta assim. Não por acaso, de vez em quando o Guedes alfineta a Febraban, tá? Eu acho que
É evidente que isso estimula, em certa medida, um pouco mais a concorrência, mas aqui é importante ressaltar que é uma diferença muito grande entre os 5 maiores bancos e os outros bancos. Então, o Bradesco, o Santander, tá? E o Itaú Unibanco, comparado, por exemplo, com o que vem depois dos privados, que é o BTG, é uma diferença gigantesca, né? O Bradesco e o Itaú têm em títulos de dívida imobiliária um total de estoque de riqueza, né, próximo de R$ 1 trilhão, né, em fundos de investimento de títulos do governo, títulos públicos, tá? O somatório dos dois. O Open Bank, sim, aqui tem a ver com uma certa tentativa de reduzir o poder desses bancões, mas continua relativamente alto. Não acho que seja uma lógica aí tão direta desse favorecimento dos banqueiros, não, sabe, Anderson? Mas aí talvez muito mais o favorecimento de alguns banqueiros menores, né, dado determinados interesses específicos desse atual governo. Eu costumo dizer que aqui, do que a gente está vivendo, eu não gosto do termo hiperneoliberalismo para pensar o governo Bolsonaro e Guedes, porque a ideia de um hiperneoliberalismo estaria articulado com algum tipo de projeto, como foi o neoliberalismo nos anos 90. Eu não acho que tenha nenhum tipo de articulação desse tipo hoje no Brasil, ainda mais que no mundo você não vê esse tipo de práticas do que a gente está vendo hoje, da forma como está sendo realizado no Brasil, das privatizações, da desregulamentação. Eu costumo qualificar melhor o que a gente está vendo no Brasil. Para mim não é ultraneoliberalismo, é uma coisa mais simples e direta, é um butim, é um assalto aos ativos estatais que são da sociedade brasileira. Ou seja, o que a gente está vendo é uma disputa pelo botim, né? Pelo saque, uma forma de acumulação primitiva na questão da venda de ativos, e que não vão gerar, tá, redução de preços, não vão gerar melhora de qualidade. Basta ver o que a gente já está vendo aqui, uma forma, por exemplo, da gestão da própria Petrobras, que altamente se tornou uma empresa privada no sentido da gestão, e isso, ela exercendo seu poder de mercado, implica o quê? Preços de gasolina, diesel e gás de cozinha cada vez mais elevados, porque segue uma lógica de maximização do lucro. Então, assim, eu acho que a coisa do Open Bank é uma certa mudança, mas sem grandes reconfigurações desse processo. Não acho também que seja uma lógica de favorecimento estrito sensu dos banqueiros, porque os banqueiros já ganham muito dinheiro no crédito, financiamento do crédito e dos títulos do governo, mas hoje, sobretudo, nos financiamentos, tá? Então, mesmo com essa crise que a gente viu, os grandes bancos continuaram tendo lucros elevados. Para finalizar, Eduardo, você acha que essa mudança nas regras do imposto de renda, como o governo queria, mas que acabou encontrando resistência de governadores, prefeitos e do grande empresariado, vai vingar nessa reforma tributária? Esse me parece um tema importantíssimo para o nosso país, para tentar de alguma forma promover o mínimo de justiça fiscal. Esse tema da justiça fiscal é fundamental e passa por uma reconfiguração importante da questão da reforma tributária. É interessante você ver essa falta essa confusão, porque, em certa medida, a proposta inicial do governo, que saiu da Secretaria da Fazenda, por princípio, aquilo que, inclusive, em debates que eu tive e converso com o Rodrigo Orair, que conhece muito sobre essa discussão fiscal e tributária e é pesquisador do IPEA, numa conversa com ele me alertou muito claramente, por exemplo, esse projeto inicial ele tinha um elemento importante, que era passar a taxar, né, a renda do capital, que são os lucros. Por isso que a ideia de lucros e dividendos. Sendo que esse tipo de ajuste dinâmica, que parte inicialmente do Tesouro, o Guedes logo rejeita, né? E os empresários rejeitaram fortemente a taxação sobre lucro e dividendos. O governo, na verdade, tentava estabelecer um tipo de mudança fiscal neutra, né? Muito mais tentando colocar recursos líquidos, né, para uma parte da população, sobretudo o segmento que apoia o Bolsonaro.
Por exemplo, essa redução do imposto de renda, da faixa de imposto de renda, vai afetar sobretudo pessoas que ganham entre 2 e 5 salários mínimos. Hoje, se você olhar por qualquer pesquisa eleitoral, onde Bolsonaro tem maior popularidade. Mais do que isso, mudanças também, em vez de cobrar direto na fonte e depois cobrar o imposto, isso geraria em torno de... O Rodrigo Orei fez uma estimativa, as mudanças no imposto de renda, como foi implementado, colocaria na economia uns 20 bilhões a mais. Observe que toda essa reforma tributária pouco tem a ver com a questão de justiça fiscal, mas está muito mais associada com o quanto você conseguiria criar condições de colocar mais dinheiro, sobretudo o ano que vem, para a questão eleitoral. Ou seja, o governo Bolsonaro, tá, e sua equipe econômica tem tentado criar instrumentos para o ano que vem aumentar a transferência de renda para tentar recuperar a popularidade, ou seja, políticas de transferência de renda associado ao ano eleitoral e à permanência. Então, assim, acho que esse é um plano mais geral que eu queria passar para vocês, ouvintes do programa Faixa Livre. E o outro ponto que eu sei que vai aumentar a atenção, eu não vejo, pelo menos na minha leitura, e aqui tem várias divergências, é claro que a questão das PMs, é claro que a questão das Forças Armadas, uma parte continua com o Bolsonaro, sim, né? Basta ver o posicionamento do Braga Neto, mas acho que inclusive já foi muito, em outros momentos, já foi muito mais homogêneo e estruturado com o bolsonarismo do que hoje. Porque os descalabros, os erros, as formas, o formato com o Bolsonaro tem causado, inclusive, tensão entre segmentos que o apoiavam, tá? No sentido mais amplo. Então, acho que tem muita gente muito mais cacarejando do que indo para a disputa. Então, vai continuar esse aumento das tensões e é sempre o Bolsonaro balançando as armas, ameaçando com golpe, para que, por exemplo, o Supremo resolva parar as investigações e não chegue até os filhos. Então, é com a ótica do medo, da instabilidade, que o governo Bolsonaro e partes militares têm feito política nos últimos tempos. Então, tem que lembrar sempre, primeiro, os militares hoje estão no governo, o Bolsonaro está no governo, os setores dominantes, sim, têm conseguido alcançar seus objetivos. Então, não é tão trivial, nesse momento, um golpe no dia 7 de setembro. Golpe para quem e para quê? Para salvar os filhos da prisão do Bolsonaro, mas isso significa reconfigurar como? Mudar Congresso, STF, sem apoio de parte da burguesia que hoje está ganhando, mas não tem um empreitado desse tipo, sem apoio da imprensa. Então, assim, vamos acalmar, porque esse pessoal opera o tempo inteiro com a geração do medo, né, como instrumento de política e de poder, né, para gerar uma dificuldade enorme de movimento. Enquanto a gente fica olhando para os cacarejos, né, a gente esquece da raposa que está assaltando o galinheiro todo dia, sobretudo no aumento do lucro, na exploração da força de trabalho e no botim em curso que esses setores dominantes operam, né, e o Bolsonaro e o Guedes funcionam como instrumento. O perigo é que o instrumento eles podem perder o controle, então isso também cria certo medo entre eles. Eduardo Pinto, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar aqui meu forte abraço. Novamente, Anderson, bom dia a todos e novamente obrigado pelo convite de participar aqui do programa Faixa Livre. Abraços, boa semana. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a diretora da ONG Redes da Maré, Eliana Silva. Eliana Silva, bom dia. Olá, bom dia a todos e todas que nos ouvem nesse momento. Eliana, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eliana, eu queria conversar com você sobre mais um importante projeto desenvolvido pelo Redes da Maré. A Celeste, nossa produtora, me passou aqui que você foi uma das idealizadoras e consultoras da pesquisa Construindo Pontes, realizada em conjunto com a organização inglesa People's Palace Projects.
Esse estudo, realizado entre os anos de 2018 e 2020, abrangeu 1.411 moradores acima de 18 anos do conjunto de 16 favelas da Maré e debateu os efeitos da violência nessa população, mas não apenas os danos físicos que esse cenário caótico provoca, mas também como a saúde mental dessa população é afetada, algo que pouca gente se dá conta. Eu gostaria que você começasse, Eliana, falando um pouco sobre como se deu essa pesquisa, como vocês chegaram a esses dados, como se deu essa parceria com essa organização da Inglaterra. Bom, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui no Faixa Livre e falar um pouco desse projeto, né, de saúde mental, dessa pesquisa especificamente, que a gente levou 30 meses realizando. Na verdade, é um projeto que acontece dentro de uma parceria que a Redes da Maré já tem com o People's Palace Project, que é uma organização que tem sede em Londres, dentro da Universidade Queen Mary, que é uma universidade inglesa. E a gente já realizou antes outros projetos juntos, e essa pesquisa ela é fruto dessa demanda que a gente vem construindo junto com a parceria com o PPP, de tentar trazer determinados temas que são demandas, né, de trabalho, e a gente conseguir realizar isso em parceria. Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida nessa perspectiva de ter uma organização da sociedade civil como a Rede da Maré, ter a universidade também, porque a gente tem, além dessa universidade inglesa, através do PPP, a UFRJ, né, a Escola de Serviço Social, o Instituto de Psiquiatria também da UFRJ, e também um laboratório, né, um instituto lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na verdade, é uma pesquisa que tem essas parcerias e ela acontece nessa perspectiva de ser realmente uma pesquisa que vai identificar os efeitos da saúde, na saúde mental da população a partir desses confrontos e conflitos bélicos que acontecem no conjunto de favelas da Maré. Essa parceria ela se deu em função desse interesse do PPP de também contribuir nesse processo de entendimento dos efeitos da saúde mental. O PPP é uma organização que trabalha com a questão da cultura e vem cada vez mais tentando entender essa perspectiva de trazer uma reflexão a partir de um dos aspectos que a própria pesquisa trabalhou, que foi a questão da cultura, né? De como é que a gente encontra uma interface entre a questão da saúde, né? Especificamente, a questão social e a questão cultural. Então, essa parceria ela já é uma parceria anterior à própria pesquisa Construindo Pontes. A pesquisa ela aconteceu num processo de contato direto com a população. Foram entrevistados 1.211 moradores e 200 pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, pessoas que estão na cena de uso de crack da Maré. Então, a gente entrevistou mais de 1.400 pessoas, apesar de serem dois segmentos, né, a gente atingiu dois segmentos na pesquisa. As perguntas elas foram muito próximas, no sentido de entender como é que as pessoas vivenciam essa situação de violência que elas são expostas, e também quais são as resiliências, né, o que as pessoas vêm construindo, e aí o aspecto cultural ela tem uma relevância grande na pesquisa. Além disso, a gente fez grupos focais, a gente construiu todo um processo também artístico com artistas da Maré, que fizeram parte desse processo de criação artística. Então, a gente tem hoje uma performance, nessa primeira semana de saúde mental, tem uma performance que foi construída a partir das oficinas, né, de imersão desses jovens artistas. A gente tem um painel de azulejo produzido pelas pessoas que enfim, são participantes do Espaço Normal, que é o projeto ligado justamente ao acolhimento dessa população de rua.
E temos os livros, 4 livros foram produzidos, temos um boletim e temos também um material que a gente fez com infográfico com resultados da pesquisa. Então, é uma pesquisa bem ampla e é uma pesquisa que atende a essa perspectiva que a Rede da Maré tem de construir conhecimento, de produzir conhecimento para pensar projetos e pensar principalmente na garantia de políticas públicas. E quais são os efeitos, Eliana, desses conflitos armados no que diz respeito à saúde mental das pessoas? O que os dados levantados por essa pesquisa evidenciaram para vocês? Bom, os efeitos dos conflitos, né, dos confrontos armados que nós temos ali no conjunto de favelas da Maré, são efeitos relacionados ao contexto de vida, né, a maneira como as pessoas têm que viver ali, né? Então tem um conjunto de situações em que os moradores eles precisam achar alternativas para levar o seu dia a dia, né? Sair para trabalhar, coisas básicas do dia a dia que as pessoas precisam fazer e que muitas vezes tem que interromper, né? Esse cotidiano por conta desses confrontos. Então tem situações muito práticas do dia a dia, como sair para comprar um pão na padaria, levar o filho na escola, sair para trabalhar, né? O retorno do trabalho também, muitas vezes acontecem confrontos e conflitos armados e as pessoas ficam com medo de voltar, tem que esperar o conflito passar. Então é uma situação muito peculiar, né? De uma região onde você tem grupos armados, onde você tem uma polícia que não reconhece o direito à segurança pública dos moradores. E aí isso gera toda uma situação de efeitos práticos na vida das pessoas, né? No sentido de que elas precisam alterar o seu direito, muitas vezes, de ir e vir. Então isso é algo prático ali da vida, do cotidiano, do que seria uma normalidade, né, no direito das pessoas ali. E aí a pesquisa, ela é uma pesquisa que foi justamente entender os efeitos num aspecto que é a saúde mental das pessoas. Então, normalmente quando se fala de áreas onde você tem confrontos e conflitos armados, se leva muito em consideração o que esses efeitos trazem e que é importante, inclusive, em relação aos homicídios, né, aos efeitos no sentido de que muitas pessoas elas são feridas. Então tem toda uma, digamos assim, uma suspensão de direitos que acontece ali e de violações que acontecem. Então isso são efeitos desses confrontos e conflitos, mas tem um aspecto que é o aspecto da saúde mental e do quanto as pessoas são afetadas, elas sofrem com esse tipo de situação. E a pesquisa foi justamente olhar para isso e a gente, por exemplo, uma coisa que a pesquisa identificou é que quase metade da população da Maré já viveu, né, já passou por uma situação de violência. E mais 70% da população, ela já passou por mais de uma vez por algum tipo de situação de violência, de presenciar a situação de violência. Então, é uma pesquisa que mostra de modo muito direto os efeitos na vida das pessoas e o que isso traz em relação à sua perspectiva de saúde mental, né, de qualidade de vida. Eliana, a área que foi abrangida por esse estudo na Maré é maior do que muitos municípios do nosso país, com um total de 47 mil domicílios e alguns números que você já citou eu vou destacar aqui. A maioria da população, 63%, teme ser alvejada por arma de fogo. Além disso, 55,6% dos moradores já tiveram parentes próximos feridos ou mortos em tiroteios. Isso mostra que o temor da violência armada na região da Maré, Eliana, faz parte do dia a dia da população. Por que o poder público não se dá conta desse tipo de situação, Eliana? O que nós vemos dia após dia é um morticínio cada vez mais intenso dos moradores de favelas no Rio de Janeiro. De fato, a gente tem um quadro muito assustador em relação quando a gente olha para os números que essa pesquisa traz, né, em relação ao medo das pessoas,
muitas pessoas adoecem, né, o que traz ansiedade, o que traz muitas doenças mentais, assim, e depressão. Então a gente tem de fato uma situação, um contexto em que a falta do direito à segurança pública é um direito que não existe, né? Eu sempre chamo a atenção para isso. A gente está falando de uma região onde você tem uma violação de direitos nas questões mais básicas da população. Uma região também, como você chamou a atenção, são 140 mil pessoas, do ponto de vista populacional, é maior que 96,4% dos municípios brasileiros, então é uma cidade, o médio porte, se a gente olhar essa Maré do ponto de vista populacional, e faltam, né, direitos que estejam estabelecidos. O direito à segurança pública é um direito no qual o morador de favela não experimentou isso como numa perspectiva de direito humano, então isso gera certamente e é responsável por parte dessa violência que a gente reconheceu na pesquisa, que a gente identificou. E também uma questão muito séria é a falta de políticas públicas para pensar os efeitos desse contexto. Mas eu diria que anterior aos efeitos disso, tem uma questão que é o reconhecimento de falta de política pública no campo da segurança pública. A gente não tem esse direito estabelecido, isso gera um conjunto de distorções, né, e violações que geram outro problema, são o adoecimento da população e problemas na saúde mental. E, obviamente, a gente também tem pouco retorno, tem pouca política pública voltada para esse atendimento dessa população. Agora, quase um terço dos entrevistados, Eliana, 31%, disse ter a saúde mental afetada pela violência. Já 44% daqueles que foram ouvidos na pesquisa relataram ter estado em meio a um tiroteio nos 12 meses anteriores. Ou seja, a violência perpassa a vida de todos de alguma forma e os efeitos psicológicos desse processo são cruéis e intensos. Há algum programa de acompanhamento de saúde mental dos moradores da Maré, Eliana, diante de toda essa barbárie? Os órgãos estaduais e municipais têm dado a devida atenção a esse tema? Bem, de fato a gente tem uma escala significativa e uma demanda grande por serviços públicos voltados para essa questão da saúde mental. Nós temos na Maré alguns serviços nesse sentido, eles são poucos ainda para demanda, a gente ainda não tem também um sistema, né, de atendimento nesse sentido de ter um acompanhamento permanente, já que é uma área que demanda políticas públicas mais arrojadas para a saúde mental. Mas a gente, por exemplo, a Rede da Maré tem um programa em que ela trabalha com a população de rua, né, as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. E dentro dessa perspectiva de acolhimento dessa população e busca de alternativas para trabalhar com essa população, a gente estabelece algumas parcerias, né, com o próprio município do Rio para estar fazendo atendimento dessa população. A gente tem um atendimento, e na pandemia isso ficou muito claro, de uma demanda muito grande por atendimento psicológico, né, e psiquiátrico. A gente, inclusive, estabeleceu na pandemia, a partir da campanha Maré de Não Coronavírus, parceria com telemedicina, com o SAS Brasil, justamente para tentar atender uma parcela da população que, pelo efeito da pandemia, também demandava atendimento psicológico. Então, a gente ainda não tem, obviamente, na demanda que nós temos, na necessidade que nós temos, e pensando nessa perspectiva de escala da Maré em relação à sua população, né, um município que tem, a gente pode dizer, né, que tem escala de município, né, uma população de 140 mil pessoas, a gente precisa de políticas públicas para essa escala de uma cidade de médio porte. Isso a gente ainda não tem.
Muita gente costuma dizer, Eliana, que essas pessoas que vivem em favelas acabam se acostumando com esse cenário de violência diária. Só que isso está longe de ser verdade, porque 75,5% dos moradores apontam a violência como o principal fator negativo de se morar no conjunto de favelas. Quando essa população terá alguma chance de ter dignidade, Eliana, de sair de casa sem a preocupação de ser atingido por uma bala de fuzil? Como entregar cidadania para essas pessoas, Eliana? De modo algum, os moradores de favelas, de uma maneira geral, as pessoas, elas naturalizam essa violência ou elas acreditam que essa violência é parte da vida delas ali, de uma maneira natural, né? Como se você tem a favela e você tem essa violência que caracteriza o cotidiano por falta de políticas públicas. Chega a ser perverso pensar isso, né? Pensar que as pessoas naturalizam violações, violências. Na realidade, eu entendo que a população de favela e de periferia, de modo geral, tem que buscar alternativas de sobrevivência a uma realidade onde o Estado deveria estar provendo determinadas demandas, determinados direitos. Então, mais do que naturalizar, é você ter que pensar em formas de sobreviver e criar resiliências em situações que você se sente completamente abandonado por quem deveria prover direitos, né? Então, os moradores de favela, na realidade, buscam alternativas para conseguir se manter, né, vivo, muitas vezes. Tem que criar alternativas, muitas vezes, para garantir o seu sustento e num contexto em que, muitas vezes, a vida é suspensa, o cotidiano é suspenso, por exemplo, no momento que tem esses confrontos. Então, não existe nenhuma naturalização da violência, ao contrário, o que existe é uma situação em que as pessoas se sentem acuadas, muitas vezes sem alternativas alternativas básicas para garantir ali o seu direito. Então, mas assim, no caso da Maré e de outras favelas, a gente percebe que há busca por alternativas, né? Existe esperança e organização, existe potência para buscar formas de produzir conhecimento. Acho que a pesquisa ela mostra muito isso também, que as pessoas, apesar do conflito, existe toda uma resiliência muito clara de busca de sobrevivência, alternativas e formas de minimamente ver as pessoas reconhecidas naquele direito mais básico. Se a gente pensar em termos da cidade do Rio de Janeiro, a gente claramente vê uma diferenciação de tratamento em relação a outras partes da cidade. Isso, sem dúvida, é algo que também é responsável por parte dessa situação em que os moradores de favela, historicamente, têm que conviver, né? Os moradores têm que conviver com essa ausência de uma política pública, por exemplo, que reconheça os moradores fora do âmbito das redes ilícitas, dos grupos armados. Existe uma confusão em relação a isso, a que os moradores eles não são cúmplices de atividades ilícitas e criminosas. Ao contrário, falta de fato uma atuação republicana do Estado para se fazer uma separação entre quem é morador e o direito que esse morador tem de sobreviver e de viver na região onde mora. Eu queria encerrar te questionando, Eliana, sobre a sensação que vocês do Redes da Maré têm ao divulgar esses dados assustadores ano após ano nos diferentes trabalhos, pesquisas que vocês realizam e perceberem que a mudança se dá, na maioria absoluta das vezes, para pior. Há um sentimento de desânimo, a ideia de que vocês estão só enxugando gelo com sangue, já que o poder público não age para impedir que essa barbárie siga se reproduzindo.
de fato, as mudanças elas são bem lentas, né? Mas a sensação que a gente tem não é de que a gente está enxugando gelo, ao contrário. A gente acha que o trabalho que a gente faz, apesar de ser um trabalho difícil, desafiador, né, você produzir conhecimento para pensar projetos, incidência em política pública, não é uma coisa simples, principalmente nas favelas e periferias brasileiras. Mas a gente faz um trabalho que o sentido dele está justamente nesse desafio de trazer esse conhecimento, e a gente vem produzindo ao longo do tempo bastante conhecimento sobre esses confrontos, como eles acontecem, quais são os direitos que eles interrompem. Existe toda uma intencionalidade nesse processo, que é desvelar para a sociedade de uma maneira geral a razão, né, as razões em torno dessas violações e, ao mesmo tempo, pensar alternativas. Eu entendo que a gente vem construindo ao longo do tempo alternativas de enfrentamento. Em alguns aspectos do campo da justiça, a gente vem avançando no reconhecimento desse direito da população. Existe um problema que a sociedade, o que a Maré vive, os moradores da Maré vivem, os moradores da favela, de uma maneira geral, vivem no Rio de Janeiro. É um problema de toda a sociedade, de toda a cidade. A gente não vai resolver só envolvendo o morador da favela. É preciso trazer a sociedade como um todo para olhar para esses números, para olhar para os efeitos desse processo. E a sensação que a gente tem é que o nosso trabalho ele é desafiador, mas ele é fundamental, né, para garantir minimamente essa ideia de uma isonomia na cidade em relação a direitos. Então, é difícil, mas longe de ser algo que nos desanima produzir, né? A gente fica muito contente de poder dar retorno, né, e mostrar essa potência que a favela tem. Eliana Silva, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Eu que agradeço de participar do programa Faixa Livre e eu convido a todas as pessoas a irem ao site redesdamaré.org.br para conhecer o trabalho que a gente faz e também olhar toda a descrição da pesquisa, os livros que nós produzimos, as peças artísticas. E muito obrigada aí por poder partilhar com vocês um pouco desse conhecimento que a gente vem construindo aqui na Maré. Conversamos aqui com a diretora da ONG Redes da Maré, Eliana Silva. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!